Olá, amigos do Garimpando Bolachas. Estamos de volta hoje com o episódio 60, com a banda maravilhosa Steely Dan. É uma banda para quem gosta de música, banda para músico, banda perfeccionista, banda que nasceu para o estúdio. Performance ao vivo também muito legal, mas a banda nasceu para o estúdio, para perfeição, levar até o limite da perfeição as gravações. Eram dois jovens, Donald e Walter, que cresceram em partes diferentes da região metropolitana de New York. Não vieram de Manhattan, dos espetáculos da Broadway, Wall Street ou Greenwich Village. As ruas de sua juventude, embora a poucos quilômetros dessas maravilhas citadas, eram suburbanas. Como muitas pessoas naquela época, eles eram afligidos por uma inquietação persistente que permanecia logo abaixo da superfície cotidiana. Ao contrário de muitos garotos daquela época e lugar, no final dos anos 50 e início dos anos 60, Walter e Donald gostavam de ler romances literários e ouvir discos de jazz. Esportes nem tanto. Tinham entusiasmo por beisebol e chicletes tops, que vinham com figurinhas de beisebol no pacote. E iam pro Abafa, o jogo de Abafa, da molecada. Mas a música era o que realmente importava. Antes mesmo de terminar o ensino médio, eles já haviam aprendido sozinho. Donald a tocar piano e Walter se tornaria um exímio, tanto no baixo quanto na guitarra. Após se conhecerem como estudantes do Bard College, no interior de Nova York, começaram a compor juntos ao piano na sala do dormitório de Walter. Nessa época, além de jazz, ambos já haviam se apaixonado independentemente pelo blues de Chicago, pela soul music e pela subcultura que abraçou a invasão britânica, Bob Dylan e os irmãos Coen. Todos esses elementos somados, para o bem ou para o mal, a um humor natural e compartilhado, já se faziam presentes em suas músicas e letras. Quando o colega de classe Terence Boylan conseguiu um contrato para o álbum com a Columbia Records, ele convidou os garotos para se juntarem à sua banda de apoio no estúdio de Jerry Logovoy, o Hit Factory, no centro de Manhattan, onde eles tiveram a oportunidade de trabalhar com o lendário baterista Herb Lovell e ouvir o Hagman contar histórias engraçadas sobre a vida e o mundo da música. Em 1968, a dupla encontrou um lugar barato para morar no Brooklyn, onde se reuniu em sofás velhos e surrados, planejando seu ataque à indústria musical. Incrivelmente, logo conseguiram um trabalho em turnê como parte da banda de apoio DJ and the Americans, que fizeram sucesso no início dos anos 60. O grupo tinha uma produtora, seja lá o que isso significa, do famoso Brill Building, um antigo e vibrante centro de talentos de composição musical que havia entrado em fase decadente e sórdida. Um dos americanos, Kenny Vance, conseguiu emplacar uma das músicas deles em um álbum de Barbara Streisand. No início dos anos 70, eles já haviam trabalhado com muitos dos melhores músicos do estúdio de Nova York, incluindo o baterista Buddy Saltzman, o baixista Chuck Rainey, os pianistas Paul Griffin e Art Butler, e os guitarristas Elliot Randall, Don Troiano, Rick Zeringer, mais tarde Rick Derringer, e o bigodudo Jeff Skunk Baxter.
Os rapazes percorreram um longo caminho, saindo da classe média baixa dos subúrbios para uma existência ainda mais humilde, dos malandros dos estúdios do centro de Manhattan. Em 1971, com a cidade degenerando em uma gomorra vil de dívidas e pornografia, os rapazes se mudaram para a ensolarada Los Angeles, onde Gary Katz, agora diretor artístico da ABC Dunhill Records, havia conseguido para eles um emprego de compositores para os estúdios, embora com pouca grana, mas serviam os artistas do catálogo. Também começaram a montar uma banda para servir de veículo para o seu material especial, que ia sendo composto com a ajuda de Katz. Eles começaram a importar músicos da costa leste. No início de 72, a formação original do Steely Dan era o guitarrista Danny Dias, também o guitarrista Jeff Baxter, o baterista Jim Holder, com Donald e Walter nos teclados e baixo, respectivamente. Algumas semanas depois, o grupo começou a gravar seu primeiro álbum no Village Records, em West Hollywood, com o engenheiro de som Roger Nichols, cujo emprego anterior era de operário da usina nuclear de San Onofre. Após ser informado de que a ABC esperava que o grupo fizesse uma extensa turnê depois da conclusão do álbum, Donald, cujo transtorno de pânico o impedia de liderar a banda, insistiu em encontrar outro vocalista líder e David Palmer foi adicionado ao grupo. O álbum Can't Buy a Thrill foi um grande sucesso imediato que contou com um solo notável do guitarrista convidado Elliot Randall. O Steely Dan estava a caminho da fama e da grana. Fizeram turnês pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, para promover o álbum Can't Buy a Thrill e os dois álbuns seguintes, Countdown to Ecstasy e Pretzel Logic. Agora Donald assumiu o vocal e incluiu o segundo baterista, Jeff Porcaro, o tecladista e vocalista Michael McDonald e o percussionista vocalista Royce Jones. Em 1974, Donald e Walter decidiram voltar para o estúdio para se concentrarem na composição e gravação, começando a adicionar músicos de estúdio nas sessões de Pretzel Logic. Nos 5 anos seguintes, lançaram mais 4 álbuns: Kate Lyde, de Royal Scan, Aja, uma obra-prima, pop, rock, jazz, totalmente perfeita, maravilhosa, e gaúcho. Esse último foi concluído depois que os rapazes, agora desiludidos e exaustos pelos excessos superficiais de Hollywood, voltaram para Nova York. Infelizmente, a dura vida dos artistas já havia cobrado seu preço e eles decidiram seguir caminhos separados. Walter mudou-se para a ilha de Maui e tornou-se, em suas próprias palavras, um cavalheiro produtor de abacates e autoproclamado crítico da cena contemporânea. Donald escreveu e gravou seu primeiro álbum solo, de Nightfly, de 1982, que foi um sucesso de crítica e de público. Depois disso, ele praticamente enlouqueceu, pirou, saiu da casinha. Mas não por muito tempo. Durante a década de 80, Donald trabalhou em diversos projetos. Compôs músicas para artistas como Diana Ross, Yellow Jackets, Manhattan Transfer e Jennifer Warnes. Coproduziu a trilha sonora do musical The Gospel at Columns, em 1988, e compôs juntamente com Rob Mosey a trilha sonora do filme Bright Lights, Big City, de 1988. Também começou a escrever ensaios para diversas publicações, incluindo uma coluna regular sobre música para cinema da revista Premiere. Enquanto isso, Walter produziu álbuns para Shine and Crisis, Rich Lee Jones, do The Horses,
e vários artistas de jazz, incluindo Bob Shepard, John Beasley, Andy Laverne, Jeff Bealey, Mark Crystal, The Lost Tribe, Liam Ladengerwood e Dave Kikoski. No início de 1991, Donald e sua futura esposa, Libby Tittles, criaram o New York Rock and Soul Revue, com um grupo rotativo de artistas, incluindo Charles Brown, Phoebe Snow, Chuck Jackson, Boy Skaggs, Cyndi Lauper, Bob Doru, Annie Ross, Michael McDonald e ex-integrantes dos Rascals, Ed e Dave Brigatti. Walter, que havia se reunido com Donald em 1986, participou da turnê em 1992. Ele também produziu e tocou o segundo álbum solo de Donald, Kamakiriet, de 1993, após o qual os rapazes saíram em turnê com uma nova e fabulosa banda do Steely Dan. O baterista Peter Erskine, maravilhoso, baixista Tom Barney, o guitarrista Drew Zinn, o pianista Warren Benard, o vibrafonista Bill Ware e uma sessão de metais espetacular. Uma retrospectiva de carreira em formato de box set intitulada Citizen Steely Dan, foi lançada naquele Natal. Após a banda concluir essa turnê pelo Japão em 94, Walter gravou seu primeiro álbum solo em seu estúdio recém-construído Hyperbolic Sound, nas encostas do Monte Haleakala, em Maui. Co-produziu com Donald 11 Tracks of Wack, que foi lançado em 1994. Agora, uma das principais bandas internacionais em turnê, o primeiro álbum de inéditas do Steely Dan em 20 anos era muito aguardado. Two Against Nature ganhou 4 Grammys, incluindo o prêmio de álbum do ano. O Steely Dan foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll. Donald e Walter receberam doutorados honorários do Berklee College of Music, considerado uma das melhores escolas de músicas do mundo. Os caras não são fáceis, né? O álbum Everything Must Go foi lançado em 2003, seguido por uma triunfante turnê americana. A banda agora contava com uma formação Kate Carlock na bateria, Reed Fred Washington no baixo, Jim Beard no teclado, John Harrington na guitarra, Walt Weiskopf e Roger Rosenberg no saxofone, Michael Leonhard no trompete, Jim Plug no trombone e as vocalistas Caroline Leonhardt, Caroline Russell, Latanya Hall e Cindy Mizell. Entre as turnês do Steely Dan, Donald excursionou com seus antigos companheiros de rock and soul, Michael McDonald e Boz Scaggs, em um supergrupo chamado Ducks of September. Seus álbuns solo Morph the Cat, de 2006, e Sunken Condoms, de 2012, foram ambos lançados com aclamação da crítica, assim como o segundo trabalho solo de Walter, Circus Money, de 2008. Agora, concentrando-se em apresentações ao vivo, a banda começou a oferecer performances de álbuns completos. São álbuns tocados inteiro, né, de ponta a ponta. Countdown to Ecstasy, de Royal Scan, Aja e Gaucho foram executados ao vivo, frequentemente nas apresentações anuais da banda no Beacon Theatre, em Nova York. Fiéis às suas raízes no jazz, Walter e Donald faziam questão de apresentar grandes artistas do gênero como bandas de abertura. Entre os músicos que se apresentaram estiveram Jimmy Cobb, Bill Charlap,
Chris Potter, grande saxofonista, Sam Yahel, Julian Lage, Joey DeFrancisco, grande organista, Joey Lovano, outro saxofonista, Peter Bernstein, Mike Ladone, Bobby Broom e Deep Blue Organ Trio. Entre os parceiros recentes em grandes turnês estão Steve Winwood, que fundador do Traffic, Elvis Costello, um grande músico, And the Imposters, Eagles, grande banda, e The Doobie Brothers, também uma grande banda. Em 2016, Donald fez uma turnê com um quinteto de jovens músicos incríveis sob o nome de Donald Fagen and the Night Flyers. Vamos agora à discografia, que é bem extensa. Vamos lá. 1972, Can't Buy a Thrill. 1973, Countdown to Ecstasy. 1974, Pretty Logic. 1975, Katy Lied. 1976, The Royal Scan. 1977, a obra-prima maravilhosa Aja. 1982, Nightfly, de Donald Fagen. Em 1984, Gaucho. E em 1985, A Decade of Steely Dan. Em 1993, Kamakiari Weird, de Donald Fagen. De 1994, 11 Tracks of Walk, de Walter Becker. Em 1995, Alive in America. Em 2000, Two Against Nature, que voltaram a tocar juntos. Em 2003, Everything Must Go. Em 2006, Morph the Cat, de Donald Fagen. E em 2008, Circus Money, de Walter Becker. Em 2012, Cheap Christmas, de Donald Fagen. Em 2012 também, Sunken Condos, também de Donald Fagen. Em 2021, Northwest Corridor, Steely Dan ao vivo. E o último, 2021, Nightfly ao vivo, de Donald Fagen. Donald Fagen continuou, né, a banda e continua até hoje promovendo Steely Dan e fazendo outros maravilhosos trabalhos depois da morte de Walter Becker. Pessoal, vamos ficar por aqui. Hoje um podcast um pouco mais longo, porque a banda trabalhou demais, né? Produziu demais e com extrema qualidade. Quem não conhece o Steely Dan, não perca a oportunidade de conhecer todo o trabalho musical. Eu fiz uma playlist legal, muito legal, uma playlist de 3 horas de duração, com as principais músicas, as músicas que fizeram época, né, na nossa juventude aí, e também a todo instante. Quem é muito fã do Steely Dan, vários músicos brasileiros, né, que foram influenciados pelo Steely Dan, muitos músicos brasileiros e do mundo todo. Quem gosta de boa música gosta do Steely Dan. Escute a playlist, dá uma passeada lá no nosso site, que vai ter bastante foto, bastante vídeo, e sejam felizes. E hoje nós ficamos por aqui com essa grande banda competentíssima, Steely Dan. Um abraço a todos, até o nosso episódio 61. Fiquem com Deus.